Agora sobre esse dia importante político no Corinthians, né? Hoje será votado o afastamento ou não do presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, né? Os conselheiros do Corinthians vão votar se aceitam esse pedido de impeachment que foi protocolado por um grupo de conselheiros que não estava satisfeito com algumas coisas que aconteceram no Corinthians relacionadas ao presidente Roberto de Andrade, principalmente em relação a algumas atas de reuniões que foram assinadas antes que ele tivesse sido eleito, né? São duas atas que foram assinadas antes de o Roberto de Andrade ter sido eleito. O Roberto de Andrade já enviou a defesa dele e isso será votado hoje. Então vamos aproveitar aqui no Esporte em Discussão para ilustrar um pouquinho. O Romeu Thomas Júnior, que é um personagem influente na política do Corinthians, conversou com a Jovem Pan e explicou sobre esse pedido de impeachment contra o presidente Roberto de Andrade. A ilegalidade ou a infração, não sei como você quer chamar o assunto, é ter assinado como presidente sem ser presidente oficialmente, é isso? Esse seria um dos fatos. Você afirmar um documento que era presidente sem ser efetivamente presidente. Para você pedir impeachment de alguém, você precisa ter uma comprovação de um fato. E você tem que também dar direito à pessoa se defender. Tá, então, o Romeu Thomas Júnior, né, uma figura importante na política do Corinthians, falando sobre esse pedido de impeachment em relação ao Roberto de Andrade. Pro presidente Roberto de Andrade permanecer no comando do Corinthians até o fim da temporada, que é quando acaba o mandato dele. Ele tem que ter a maioria dos conselheiros que vão votar nessa segunda-feira. O Guilherme Stranger, que é presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, ele conversou também com a reportagem da Jovem Pan e ele falou o que aconteceria depois de uma eventual votação contra o presidente Roberto de Andrade, ou seja, uma votação a favor do impeachment dele. Vamos ouvir o Guilherme Stranger. O primeiro vice-presidente, que é o André Luiz. André Luiz. Ele assume a presidência. O presidente do Conselho Deliberativo convoca imediatamente eleições para que seja eleito o novo presidente e assumirá o mandato tampão, isto é, até fevereiro de 2018. Quanto tempo, mais ou menos, demoraria esse processo, né? Quanto tempo o André Luiz ficaria na presidência do Corinthians? Eu estou calculando em torno dos 40 dias, no máximo 40 a 45 dias, no máximo. E se os conselheiros do Corinthians votarem pela permanência, digamos assim, do presidente Roberto de Andrade, o assunto está encerrado ou pode ter algum desdobramento? Não, o assunto está encerrado. Portanto, o Guilherme Stranger, que é presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, falando o que aconteceria tanto se o Roberto de Andrade tivesse uma votação a favor, ou seja, a permanência dele, ou uma votação contra, ele seria afastado. O André Luiz, primeiro vice-presidente, assumiria e ficaria por um tempo no comando do clube até que novas votações fossem convocadas e aí sim seria eleito um presidente tampão. A reportagem da Jovem Pan conversou de forma exclusiva com Alessandro Nunes, que é o gerente de futebol do Corinthians, e ele falou se esse momento político conturbado incomoda a rotina do clube. Eu não usaria essa palavra que atrapalha, mas incomoda. Pode ter certeza que incomoda. Incomoda porque todo mundo quer calma, todo mundo quer paz para trabalhar, né? E a gente vive um momento muito turbulento, onde tem muita gente querendo fazer barulho, né? E na verdade tem pouquíssimo conhecimento da responsabilidade que cada um aqui dentro tem. E só para fechar, o Flávio Adalto, que é o diretor de futebol do Corinthians, ele fala se pensou em uma possível saída do Roberto de Andrade. O quão prejudicial você acha que seria a saída do presidente nesse momento? Olha, eu não pensei nessa fórmula, não pensei em plano B, não pensei na destituição do Roberto. Eu acho que isso é quase que ilógico. Mas em termos de eleição, você não pode dizer afirmativamente, porque você desconhece a cabeça de cada um. Tá, então, o Flávio Adalto, que é diretor de futebol do Corinthians, também em entrevista exclusiva à Jovem Pan, ele fala que nem pensou na hipótese da saída do Roberto de Andrade. Um último destaque, a Justiça suspendeu o inquérito contra o Roberto de Andrade justamente sobre falsidade ideológica, ele ter assinado atas de reuniões anteriores a ele ter sido eleito presidente do Corinthians. Portanto, nesta segunda-feira, a partir das 6 horas da noite, inicia toda essa reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians. A decisão sobre o afastamento ou não do Roberto de Andrade, ela deve ser mais ou menos às 10 horas da noite, Vanderlei. Bem, então, para esclarecer ainda mais, é o seguinte, a gente falou sobre isso ontem,
no plantão de domingo, falamos sobre isso ontem, após a partida do Palmeiras, a partida, o único jogo do Palmeiras do campeonato, na sequência, no fim de jogo. Esse é um assunto importante, envolve o Corinthians, e abordamos hoje no nosso espaço esportivo aqui pela Jovem Pan, também no Jornal da Manhã, da Jovem Pan. É o Corinthians que está vivendo um momento de indefinição. Se por acaso não for abraçada a tese, o assunto vai para a gaveta e está superado. Segue a vida. Se por acaso for abraçada a tese de afastamento do presidente Roberto de Andrade, ainda vai para a Assembleia Geral. Para a Assembleia Geral decidir se ratifica o que o Conselho determinou ou não. Então, esse é um processo. Pode tudo morrer hoje, o assunto acaba, ou pode ainda continuar viva essa expectativa para saber o que é que vai acontecer.